19 de novembro de 2024. O Jornal da Câmara de Angra dos Reis começa agora com os seguintes destaques. Angra celebra Dia da Consciência Negra. Orçamento do município é detalhado em audiência pública. Angra recebe repasse do Estado para a área da saúde. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Em 2025, o orçamento de Angra dos Reis será de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A estimativa foi detalhada no início da semana. A reportagem é de Igor Abreu. O orçamento de Angra dos Reis para o ano de 2025 e a revisão do plano plurianual foram temas de uma série de audiências públicas que aconteceram no plenário Benedito Adelino nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. A presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereadora Jane Veiga, conduziu os trabalhos. Hoje a nossa audiência pública, da nossa Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, nós vamos fazer aqui a apresentação dos orçamentos PPA, LDO e LOA. Técnicos da Prefeitura detalharam os números. E aí a gente elabora o PPA para 4 anos, né? E agora a gente vai fazendo a revisão deles anualmente. E esse ano a gente está fazendo a revisão de 2025. Então, o processo de elaboração do PPA, ele vem desde o último ano do governo, né, até o primeiro ano do governo do próximo prefeito. E a gente está fazendo o PPA para o primeiro ano do próximo prefeito e ano que vem ele vai fazer um PPA novo para mais 4 anos. E o orçamento para o exercício de 2025, o valor estimado ficou em 2 bilhões 317 milhões 680 mil reais. Após a revisão do PPA, o Legislativo apreciou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Concebida pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de planejamento que norteia a elaboração do orçamento, estabelecendo os programas do PPA que serão contemplados com dotações no escopo de cada LOA. Trata-se, portanto, do elo entre o planejamento estratégico, que é o PPA, e o planejamento operacional, que é a LOA. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 165, conterá valores para as receitas e despesas em nível de detalhamento para facilitar as metas fiscais, alienação de ativos, renúncia de receitas, demonstrativo de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado, definições de propriedade das metas para o exercício seguinte e a previsão das receitas e despesa. Por fim, a Comissão de Finanças apreciou a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do próximo ano. É um instrumento que define o planejamento orçamentário do governo federal, estadual e municipal para o período de 1 ano. São as receitas, que são as taxas, as contribuições, os impostos. O orçamento municipal de 2025 totaliza 2 bilhões 317 milhões 680 mil reais. O orçamento da Seguridade Social, 892 milhões 889 mil reais. E o orçamento fiscal, 1 bilhão 424 milhões 791 mil reais. Agora eu vou estar passando aqui para o Vitor, para ele estar lendo os demonstrativos das receitas do exercício de 2025. Boa tarde a todos. Estarei dando início agora à leitura dos quadros referentes às receitas, às despesas e às fontes de recursos para o exercício de 2025. Receitas correntes, 2 bilhões 370 milhões 799 mil reais. Receitas tributárias, 431 milhões 398 mil reais. Receitas de contribuições, 86 milhões 468 mil reais. Receita patrimonial, 201 milhões 481 mil reais. A equipe da Prefeitura de Angra também detalhou as despesas previstas para 2025. Resumo geral das receitas e despesas. Total de receita, 2 bilhões 317 milhões 680 mil reais. Total das despesas,
R$2.317.680.000. A íntegra dessas audiências públicas você encontra na programação da TV Câmara e também no nosso canal do YouTube. Já as leis orçamentárias e o PPA você encontra no portal da Transparência da Prefeitura de Angra. A 29ª sessão ordinária do segundo período aconteceu nesta terça-feira, no plenário Presidente Benedito Adelino. Entre os destaques está o pedido para que o Judiciário libere para a população vagas de estacionamento localizadas ao lado do fórum. Em assembleia, os advogados aqui da OAB já tinham requisitado e cobrado também do Dr. Carlos Manuel, que é o responsável pelo Tribunal de Justiça aqui em Angra dos Reis, porque ele já tem 70 vagas ali dentro do fórum. E ocupam mais 18 vagas da área externa aqui, que a população de Angra deixa de estacionar os seus carros aqui. E a OAB já requisitou essas vagas, cobrei da Secretaria de Segurança e Trânsito, mas infelizmente eles ficam impossibilitados de cobrar da autoridade máxima ali do fórum, que é o Dr. Carlos Manuel. Então, vou dar um recado aqui, que ele possa liberar essas 18 vagas para a população de Angra dos Reis. O outro destaque foi o pedido para a implantação de pontos de hidratação pública em Angra dos Reis. É uma indicação que aparentemente é uma indicação boba, Instalação de bebedouros no Complexo Esportivo do Frade. Mas a gente tem que pedir, sim, porque o complexo esportivo está maravilhoso, está perfeito, mas tem algumas coisinhas que faltam. E as coisinhas que faltam a gente pede, Um copo d'água não se nega a ninguém, não é assim? A sessão completa você acompanha em nossa programação da NET ou no canal do YouTube. Moradores de Angra que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e estão sem atualizar os dados, precisam regularizar a situação o quanto antes para não ter o benefício bloqueado. Os detalhes você confere com a repórter Beatriz Lima. Mais de 1.200 moradores de Angra dos Reis podem ter o benefício de prestação continuada bloqueado por falta de atualização cadastral. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, o prazo para regularizar a situação é de 90 dias. Vou dar um recado importante aqui, senhor presidente. Praticamente, eu garanto que alguém de vocês que está sentado aí, mas muita gente tem algum parente, familiar, amigo, que recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que o povo popularmente conhece como LOAS. Vários deles estão tendo seu pagamento bloqueado. Por quê, vereador? Por falta de cadastramento ou atualização cadastral no CAD único. Então, eu faço um apelo a todos, porque muitas vezes essas pessoas são idosas que recebem o LOAS para idoso, o BPC para idoso, e eles não têm acesso a tanta informação como nós. Então, eu peço a vocês que espalhem essa informação sobre a necessidade de quem recebe o BPC da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, em fazer o cadastramento ou a atualização cadastral no CRAS para evitar o bloqueio de pagamento. Os beneficiários que estão em situação irregular são aqueles que não fizeram atualização do cadastro único ou não fizeram atualização de informações há mais de 48 meses. Os moradores que se encaixam nesses dois casos devem procurar o CRAS mais próximo. A cidade de Angra vai receber cerca de R$1.400.000 destinados para o Hospital da Mulher e mais de R$500 mil para a implementação de um hospital veterinário. A conquista vem de repasses feitos por emendas da deputada estadual Célia Jordão e efetivados pelo Executivo. O Banco Central determinou que os bancos intensifiquem a fiscalização de correntistas. A medida foi tomada para diminuir golpes e fraudes no sistema bancário. O Banco Central determinou que as instituições financeiras do país intensifiquem a fiscalização das contas, as quais sejam gestoras. Com a medida, imposta pelo BC por questões de segurança, todo correntista terá a movimentação financeira fiscalizada de perto pelo próprio banco onde tem a conta, o que inclui a verificação periódica e a punição em caso de irregularidades. E é nessa ideia, justamente da questão da segurança, que
o Banco Central tem estabelecido uma série de medidas, como, por exemplo, a questão de um melhor gerenciamento das contas, né, por parte das instituições bancárias. Então, é tentar identificar alguma mudança típica, alguma movimentação que não faça sentido com aquele perfil do cliente, certo? E, por conta disso, a partir dessa avaliação, também um monitoramento de 6 em 6 meses dessas contas, e sobre uma suspeita de fraude, aquela conta ela pode ser penalizada, né, recebendo um tempo maior de intervalo para fazer transferências, e comprovada uma fraude, né, ou uma suspeita muito forte, ou até o encerramento da conta. Recentemente, o Banco Central começou a tomar uma série de medidas para diminuir casos de golpes e fraudes envolvendo o sistema financeiro, com ações que miram principalmente a transferência de dinheiro entre as pessoas através dos bancos. Não só por meio de uma maior fiscalização dos correntistas, mas também estabelecendo regras especiais para novos usuários do Pix, que vão precisar ter cadastro obrigatório no BC para transferências acima de R$ 200. Outra medida é o aumento das campanhas de conscientização. Uma das medidas do Banco Central também é a ampla divulgação das informações para tomar cuidado a respeito dos golpes e das fraudes. Então, gente, tomar cuidado para quem você espalha a informação, com quem você fornece. Assim, o banco ele não vai te pedir uma mensagem para você enviar senha, dado bancário, CPF, muito dificilmente. Cuidar, às vezes você está num atendimento, às vezes você pode ter ligado para um 0800, só que de alguma maneira aquilo pode ser um golpe, pode ser uma fraude. A recomendação para quem tenha sido vítima de golpe ou fraude envolvendo a estrutura bancária é informar o mais rapidamente possível a instituição financeira a qual faça parte. Além disso, também é necessário fazer um boletim de ocorrência na polícia. A partir de 2025, proprietários de veículo voltam a pagar o seguro DPVAT, que agora se chama SPVAT. Esse foi o assunto discutido no Câmara Entrevista dessa semana com o especialista em trânsito Paulo Adriano e o advogado André Ferreira. O programa você confere em nossa programação e também no canal do YouTube. Agora as notícias do esporte. Semana decisiva para os dois times do Angra Basquete na semifinal do Campeonato Estadual Amador da Liga Super Basquetebol. O time adulto entra em quadra nesta quarta-feira, 20 de novembro, para enfrentar o RJ Sharks, no Rio de Janeiro. Angra está na frente e, se vencer mais uma vez, vai se classificar pelo segundo ano seguido para as finais do Campeonato da Liga. Já o time do Angra Basquete Master mais 40 está com a série empatada em 1-1 nas semifinais com o time combinado Copacabana. O terceiro jogo para definir quem vai à final acontece no dia 23 de novembro em Mesquita. A organização da Copa Sul Fluminense de Futsal divulgou a nova data do segundo jogo das semifinais entre Angra e Resende. A partida acontece na sexta-feira, dia 22, no ginásio do Estádio Municipal de Angra. A organização da competição não acatou os recursos das equipes Rodeio de Paulo de Frontin e AFA Paracambi, que pediram a anulação da partida devido a irregularidades. Por conta das chuvas no fim de semana, a organização da 8ª Copa Nova Angra de Futebol Society teve que adiar alguns jogos da segunda rodada. Nesta terça, dia 19, entram em quadra Junto e Misturado, Barbosa, Fumaça e Espanha. Na quinta, é a vez de Galácticos, Divinos, Pumas e Parcerada. Na sexta, fechando a rodada, se enfrentam Nova Aliança e Bonfim. As celebrações do Dia da Consciência Negra vão ter uma programação especial em Angra dos Reis nesta quarta-feira, dia 20. As atividades vão se concentrar na Praça do Papão, no centro da cidade. A programação completa você vê no site da Prefeitura. A data foi escolhida para homenagear Zumbi, líder dos Palmares, que foi morto neste dia em 1695. O Jornal da TV Câmara fica por aqui e volta na quinta-feira às 7 da noite. O Jornal da Câmara está no ar pelo canal digital 514 ou 21.5 da NET e no YouTube, no endereço que você confere aqui na tela. Até breve!